Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, neste domingo, segundo domingo do tempo da Páscoa, desejando que o seu dia seja realmente um dia de experiência do Senhor, um dia de sentir-se cada vez mais amado e fortalecido pelo ressuscitado. A experiência do Cristo que ressurgiu habite no seu coração. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, invoquemos o Espírito Santo de Deus, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho e é adorado com o Pai e o Filho, porque é Deus também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 11 de abril, neste segundo domingo do tempo da Páscoa, a igreja na sua liturgia nos traz a palavra de Deus. O texto do evangelho do dia de hoje está lá em São João, no capítulo 20, nos versículos de 19 a 31. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que hoje vem nos ajudar a nos aproximar ainda mais do Senhor e permitir que o ressuscitado habite em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei.
8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje o segundo domingo do tempo da Páscoa. E o segundo domingo da Páscoa é também chamado de o Domingo da Misericórdia. Foi assim instituído por São João Paulo II, como Domingo da Misericórdia. E hoje nós vemos a figura no Evangelho do apóstolo Tomé. Tomé passa pela história como aquele discípulo incrédulo, aquele discípulo que acreditou porque viu. Nós devemos conhecer aquelas expressões que dizem: "Ah, você parece São Tomé, que precisa ver para crer", não é? Então Tomé passa pela história como o discípulo incrédulo. Mas na verdade, Tomé foi aquele discípulo que em primeiro lugar fez uma verdadeira profissão de fé. Uma verdadeira profissão de fé. No século IV, São Gregório Magno, Papa, ele, falando da fé de São Tomé, ele diz que Tomé viu uma coisa e creu em outra. Enquanto os outros discípulos testemunharam para Tomé que tinham visto Jesus, que tinham visto o ressuscitado, o mesmo que morrera na cruz, não disseram novidade nenhuma, apenas que um morto estava vivo de novo. Tomé não, foi para além desta afirmação. No primeiro momento ele diz: "Eu preciso ver as mãos e os pés, o lado dele, para que eu acredite." Mas quando Jesus apareceu de novo no meio deles, Tomé viu uma coisa e creu em outra. Ele viu a mesma coisa que os outros tinham visto. O homem Jesus ressuscitado. Aquele que morreu na cruz agora está vivo de novo. O próprio Jesus diz a ele: "Veja minhas mãos, toque o meu lado." Mas Tomé creu para além daquilo que viu. Ele viu o homem ressuscitado, mas caiu de joelhos e disse: "Meu Senhor e meu Deus." A humanidade de Jesus foi possível ser vista, como foi vista por tantos depois da sua ressurreição também. Aos discípulos apareceu diversas vezes, a Maria Madalena, no caminho de Emaús, pôde ser visto fisicamente a humanidade de Jesus. Mas a divindade não pode ser vista, a divindade não pode ser tocada. Mas Tomé, ao ver o homem Jesus ressuscitado, diz: "Este é Deus." Afirmou algo que seus olhos não podiam ver.
afirmou algo que estava para além de todos os seus sentidos. Por isso foi o primeiro a fazer uma verdadeira experiência de fé. Foi o primeiro a fazer uma verdadeira afirmação de fé. Este homem que nós estamos vendo é Deus. É Deus Todo-Poderoso. Meu Senhor e meu Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o convite para nós também hoje. Irmos para além das aparências. Termos a capacidade de crer para além daquilo que nossos sentidos podem ver, tocar, sentir. Fazer a experiência profunda de Deus e não exigir provas, porque no momento em que exigirmos provas, a fé já não será importante para nós. A fé verdadeira é aquela que me faz crer, mesmo que meus sentidos não consigam perceber. Por isso Tomé é um modelo para nós. Ver para além das aparências. Compreender o mistério de Cristo, que muitas vezes não pode ser explicado. Fazer experiência das coisas de Deus, que muitas vezes não conseguimos manifestar com palavras. Crer que Ele está conosco, mesmo que não possamos apalpar. Acreditar que Ele está vendo tudo, mesmo que os nossos sentidos não possam comprovar. Crer que Ele está conosco, mesmo quando parece não estar. Que Jesus nos ajude então a compreender essa palavra e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me